Bom dia, oitavo ano. Hoje nós vamos falar de geografia, capítulo 8, regionalização da África. Aqui no capítulo 8, nós vamos começar falando um pouquinho sobre a África. A população da África tem cerca de 1,2 bilhão pessoas, distribuída irregularmente pelo continente. Quer dizer, não tem uma quantidade de pessoas por cada lugar igualmente, que nem aqui no Brasil. Em alguns lugares tem muita gente, em outros lugares tem pouca gente. Tanto nas paisagens naturais quanto nos aspectos culturais e socioeconômicos, tem muita diferença na África. Tem pessoas com aspecto econômico muito maior do que a outra, tem umas que não tem nem o que para sobreviver mesmo. Forma-se um mosaico de distintas realidades. Alguns apresentam condições médias de vida da população, como a Tunísia, a Argélia, a África do Sul e o Egito. Mas há muitos países onde a maioria da população vive em situação de extrema pobreza, como o Sudão, Serra Leoa, Somália e Etiópia. Diferentes critérios podem ser adotados para regionalizar um continente, isto é, identificar neles grandes áreas com determinadas características físicas e humanas, que as distingue uma das outras. O critério mais tradicional se baseia na localização dos países no espaço continental. A Organização das Nações Unidas, na ONU, divide a África em 5 grandes conjuntos, conforme mostra o mapa. Aqui no mapa, esses 5 grandes conjuntos tem a África Central, a África Meridional, a África Ocidental, a África Oriental e a África Setentrional do Norte. Aqui na página 25, nós temos uma leitura cartográfica, e aí, com base no mapa da África, divisão regional elaborada pela ONU, relaciona os nomes dos países aos grandes conjuntos regionais. A África Setentrional, os países são Líbia, Marrocos e Tunísia. A África Central fica Gabão, Angola e Camarões. A África Oriental, que é a C, seria Moçambique, Etiópia e Madagascar. A África Meridional, ela fica Lesoto, Namíbia e Suazilândia. E a África Ocidental fica Gâmbia, Nigéria e Senegal. Então, se a gente analisar, fica assim, olha, D, A, E, B e C. Qual região é formada pelo menor número de países? Onde ela se localiza? Bom, é a África Meridional, ao sul do continente. Qual região é formada pelo maior número de países insulares? Onde ela se localiza? Qual é a maior dessas ilhas? É a África Oriental, ao leste do continente. A maior ilha é a de Madagascar. As características físicas, como clima e relevo, e as culturas podem servir de critério para uma regionalização. Com base nesse critério, identificam-se 2 grandes regiões no continente africano: a África Setentrional e a África Subsaariana. Essa regionalização ela tem o deserto do Saara como divisor natural, pela sua grande importância na constituição das paisagens africanas e leva em conta fatores humanos e culturais, com destaque para a religião. Esse critério de regionalização será utilizado para entender as diferenças existentes nesses continentes e compreender a sua riqueza e diversidade cultural. Aqui embaixo nós temos a África, conjuntos regionais, né, que é a África Setentrional e a África Subsaariana. Na página 26, nós vamos falar um pouquinho da África Setentrional. Essa região ela compreende a parte norte da África e representa cerca de 1/3 do território. Ela é formada por países de população majoritariamente muçulmana e de língua árabe.
é comumente chamada de África Branca, em decorrência de a presença da população negra ser menor. Em termos comparativos que em outras regiões do continente, os países dessa região do continente apresentam características físicas e humanas semelhantes à de nações do Oriente Médio. É, Todo mundo acha que quando a gente fala de África só tem negros na África, e não é verdade. Nós temos uma grande região branca. Isso ocorre porque já na antiguidade os norte-africanos tinham contato com povos que habitavam outras regiões, como gregos, romanos e os fenícios. A partir do século VII, os árabes ocuparam a região, impondo aos nativos sua religião, língua e cultura. Além disso, a proximidade física e as históricas ligações com a Europa facilitaram o relacionamento com a cultura ocidental, influenciando fortemente a região. Seis países compõem a África setentrional, que é Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia, Sudão e Egito. Mas o território do Saara Ocidental, este é classificado pela ONU como um território não autônomo, muito cobiçado por suas reservas minerais, principalmente de fosfato. Pessoal, desculpa o telefone ter tocado, aí eu pausei a aula. Então, continuando, a partir do século VII, os árabes ocuparam a região, impondo aos nativos sua religião, língua e cultura. Além disso, a proximidade física e as históricas ligações com a Europa facilitaram o relacionamento com a cultura ocidental, influenciando fortemente a região. O que isso significa? Que essa região ela acabou sendo influenciada por outro povo, e como eles acabaram aderindo à religião, à cultura deles, quer dizer, eles ficaram muito parecidos com o povo que estava lá da antiguidade. Seis países compõem a África setentrional, que é Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia, Sudão e Egito, mais o território do Saara Ocidental. Este é classificado pela ONU como território não autônomo, muito cobiçado. Essa parte aqui eu já tinha visto com vocês, eu só quis retomar, porque eu tive que dar uma parada. A Argélia é o mais extenso dos países e o Egito mais populoso. Aqui embaixo vocês têm um gráfico, os indicadores sociais e populacional dos países da África setentrional, para vocês darem uma olhada. E aqui, depois que vocês olharem o gráfico, tem essas duas questões. Uma é a resposta que analisa os dados dos 6 países da África setentrional presentes na tabela e responda qual desses países ostenta melhores condições de vida. Aí é só vocês olhar na tabela e responder, já está lá a resposta. A 2, em relação aos indicadores socioeconômicos apresentados, com qual país o Brasil mais se assemelha? Do que vocês viram lá, qual é a semelhança? O Brasil, o país que ele mais se assemelha é o da Argélia, exceto em relação à mortalidade infantil, que o Brasil não tem tantos casos. No caso do Brasil, esse indicador se encontra mais bem avaliado que na Argélia, com taxas semelhantes às da Tunísia e da Líbia, tá? A África setentrional também admite a subdivisão em 3 partes: deserto do Saara, o Vale do Nilo e Maghreb. O deserto do Saara ocupa a maior parte da região, apresentando grandes extensões de dunas, planaltos rochosos e algumas áreas montanhosas desnudas. Sua pequena população é nômade, quer dizer, eles não vivem numa localização só, havendo agricultura e vida sedentária nos cerca de 90 oásis que tem, principalmente na Líbia e na Argélia. O subsolo do Saara contém grandes reservas de petróleo e gás natural. O Vale do Nilo é considerado um imenso e alongado oásis, que se estende de norte a sul na porção oriental do Saara. Nele, há 6.000 anos, surgiu a civilização egípcia. A maior parte da população do Egito, do Sudão e do Sudão do Sul, pertencente à África Oriental. Ainda está concentrado o Vale do Nilo também. Maghreb
é, se refere à parte ocidental da África setentrional. Opõe-se a Macharek, nascente, né, que designa o Oriente Árabe e se estende ao Egito, ao Iraque, da Ásia. Entre os primeiros ocupantes destacaram-se os berberes, etnia que se misturou com os árabes que ocuparam a região. Na atualidade, há cerca de 15 milhões de berberes vivendo em montanhas e desertos do interior. Os tuaregues são um povo constituído por grupos de pastores berberes nômades que vagueiam com seus rebanhos pelo deserto. Por causa dessas características, historicamente, esses povos foram responsáveis pelo estabelecimento de rotas comerciais entre o norte da África e a África subsaariana, o Oriente Médio e a Europa. O Maghreb central do Pequeno Maghreb é formado por Marrocos, Argélia e Tunísia. O Grande Maghreb inclui, além do Saara Ocidental, a Líbia e a Mauritânia. Trata-se da região do noroeste africano, onde a cadeia de Atlas, localiza esse mapa na página 4, pode ir lá e dar uma olhadinha, ocasiona a formação de paisagens que a singularizam, que são diferenciadas. Na África subsaariana, a África subsaariana é formada por todos os países localizados no sul do deserto do Saara. A maioria de sua população é de religiões cristãs e um menor número professa o islamismo ou crenças tradicionais, as quais também são conhecidas como religiões animistas, por considerarem elementos ou fenômenos da natureza como seres animados, isto é, com vida. Essa região representa cerca de 2/3 do território africano e engloba mais de 80% da população. Os aspectos fisiográficos da África subsaariana não estão totalmente sob o domínio tropical das florestas e savanas. Botsuana e Namíbia são países áridos e o extremo sul do continente apresenta ambiente subtropical. Os países subsaarianos da porção oeste são essencialmente tropicais e atlânticos. A África subsaariana, ela apresenta os mais baixos índices de qualidade de vida da população. De acordo com dados do Índice de Desenvolvimento Humano de 2017, entre os 38 países do mundo com mais baixo IDH, 32 se localizam nessa porção da África. Aí aqui tem um gráfico da África subsaariana da evolução do IDH. E embaixo tem os indicadores sociais da população dos países africanos. Aqui tem uma questão na página 30, pode pular, tá? Não precisa fazer. E aí tem as divisões subregionais. O espaço africano pode ser dividido em sub-regiões, de acordo com determinadas características físicas e culturais. A Sahel, uma faixa de transição, do árabe significa margem, é uma faixa de transição entre o sul do deserto do Saara e as savanas do mundo tropical. O clima é semiárido, com chuvas escassas e irregulares. E a paisagem é dominada pela estepe. Tradicionalmente, o Sahel é um espaço pecuário nômade de agricultura itinerante, com cultivos alimentares. A paisagem somente é notada a presença de um mundo próximo aos rios, muito de curso intermitente, e ao lago Chad. Entre as lavouras comerciais voltadas à exportação, destaca-se o algodão. Aqui tem uma parte que é para ler o texto e fazer os exercícios. E depois tem chifre. Chifre da África, assim conhecido em virtude da sua morfologia, é a região mais oriental do continente, formada por 4 países: Etiópia, Eritreia, Somália e Djibouti. Às vezes, algumas definições incluem o Quênia e o Sudão. As paisagens dominantes são de deserto e de semideserto, exceção do centro-sul da Etiópia e da Somália. Então, assim, a gente termina por aqui esse capítulo
e vocês façam o exercício na segunda aula para na próxima a gente corrigir, tá bom? Tchau, fiquem com Deus.